O Senhor é bom em todo tempo. Ele tem cuidado de nós. Aleluias. Glória a Deus. É muito bom estar com vocês nessa manhã. Geralmente, eu estou no culto da noite. E, para quem não sabe, eu moro lá do outro lado da ponte, então é mais difícil, né, de participar dos dois cultos. Mas, sempre que eu posso estar aqui pela manhã, é muito bom. E eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder cultuar ao Senhor com vocês, com o nosso pastor, Reinaldo, toda a igreja, nossa irmã Maria, que está aqui, celebrando ao Senhor. O pastor Reinaldo entregou a palavra que Deus colocou em meu coração. Entregou a palavra aqui. Eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Deus tem falado muito ao meu coração através dessa palavra, e eu espero que o Senhor faça proezas aqui nesse lugar, que essa palavra penetre o nosso coração. Verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui. Podeis assentar. Antes de falar sobre os versos que acabamos de ler, eu quero voltar ao capítulo 3. Jesus Cristo foi batizado nas águas, vocês conhecem essa passagem, e o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba, e veio uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Eu costumo dizer que, no batismo de Jesus, nós temos o próprio Deus proclamando o Evangelho, porque Jesus Cristo havia sido prometido por intermédio dos profetas. Toda a Escritura aponta para Ele. E ali no batismo, diante das pessoas que ali estavam, o próprio Deus proclamou o Evangelho. Esse é o meu Filho amado, esse é o Messias, esse é o Salvador, em quem eu me comprazo. E o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba. Certa vez eu estava lendo um livro que fala exatamente sobre esse batismo, e o autor escreveu de uma forma muito bela esse acontecimento. Ele diz assim: naquele momento se ouviu a voz do Pai, este é o meu Filho amado. E o Espírito Santo vem e o abraça. O Espírito Santo o envolve. O que nós temos ali é uma cena linda da Trindade, da unidade, do amor que eles vivem desde a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A proclamação do Evangelho. Entenda bem, o Evangelho não é o que nós temos que fazer para Deus. O Evangelho não é o que nós temos que ser. O Evangelho é o próprio Jesus vindo a nós. O Evangelho é uma boa notícia, uma grande notícia. Então, o próprio Deus proclamou o Evangelho no capítulo 3.
Esse é o meu filho amado. Vocês estão diante do Salvador. Vocês estão diante daquele que veio estabelecer o meu reino sobre a terra. Vocês estão diante daquele que vai mudar o mundo, aquele que vai trazer de volta a perfeição que foi perdida em Adão. Então, isso é o que nós temos no capítulo 3. No capítulo 4, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E Satanás, percebendo que Jesus estava com fome, disse assim: se você é o Filho de Deus, por que você não transforma as pedras em pães? Só que Jesus Cristo sabia do propósito de Deus para a sua vida. Ele sabia o motivo pelo qual ele estava sendo tentado, provado. E ele também sabia que não era da vontade de Deus que ele saísse daquela situação, naquele momento. E Satanás diz para ele: olha, se você é o Filho de Deus, por que você não transforma pedra em pães? Jesus poderia transformar pedra em pães, mas ele estava debaixo de uma palavra, a palavra do Pai. Ele sabia que era importante passar por aquela prova. E eu quero abrir um parêntese aqui. Nem sempre Deus vai nos tirar das provações, das lutas. Nem sempre. Porque são nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós mais percebemos a manifestação da glória de Deus. Eu não sei você, mas foi nos momentos mais difíceis da minha vida que eu mais cresci, que eu mais amadureci. Nós precisamos aprender a ressignificar os momentos. Ressignificar. Talvez você esteja passando pelo pior momento da sua vida. E o que você precisa fazer? Ressignificar. Olhar com os olhos da fé. Entender que as lutas, as adversidades têm um fim. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Acreditar que Deus está trabalhando na sua vida, que Ele está te fazendo crescer. Existem coisas que Deus só vai colocar em nossas mãos quando nós estivermos preparados. E Ele sabe o tempo. Ele sabe o tempo. Nós choramos, nós reclamamos, mas não há como fugir do tempo de Deus. Ele tem um propósito e Ele vai fazer aquilo que lhe apraz. E Jesus Cristo segue fiel a Deus, fiel ao propósito de Deus para a sua vida. Isso está no capítulo 4. E o que eu acho muito interessante é que ele diz assim, no capítulo 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é tremendo. Nós vivemos da palavra. O cristão vive da palavra. Nós não andamos por aquilo que vemos, por aquilo que as pessoas falam a nosso respeito. Nós temos uma palavra a nosso respeito. Essa palavra foi declarada por Deus. Nós somos filhos de Deus. Somos feituras dele, para o louvor da sua glória. Aleluias. Aleluias. E aí, no finalzinho do sermão da montanha, Jesus diz assim, agora nos versos que eu li, olha, quem ouve as minhas palavras é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, os ventos sopraram contra ela, as águas do rio bateram nela, mas ela ficou firme, firme.
Isso ele está dizendo porque, no capítulo 5, ele entra no Sermão da Montanha, ele vem ensinando uma série de coisas. Ele fala sobre oração, ele diz que a igreja é a luz do mundo, é o sal da terra. Ele fala sobre perdão, ele fala sobre o seu reino, ele vem falando sobre isso. E aqui ele está finalizando. No capítulo 7, verso 24, ele está finalizando o sermão dele. E aí ele termina com uma palavra de amor. Nós não podemos enxergar essas palavras como cartilhas de regra. Nós precisamos enxergar Jesus como um amigo, até mesmo como um pai, nos ensinando. Entenda bem, eu falei antes sobre a proclamação do Evangelho. Jesus é o próprio Evangelho encarnado, a graça encarnada, o amor encarnado. Ele está diante das pessoas ali, refletindo o próprio Deus. E eu costumo dizer que não adianta você falar para as pessoas sobre aquilo que elas precisam fazer, sem antes apresentar o Evangelho a elas. O Evangelho foi apresentado, o próprio Jesus estava ali com eles, demonstrando o seu amor, a sua graça. E aí, ele ensina muitas coisas aos seus discípulos, e depois diz, olha, vocês precisam praticar. Tem que ouvir e praticar. Porque quem ouve a minha palavra e não pratica, é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a areia. Uma hora vai cair. Mas quem pratica é como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E é claro que Jesus estava dizendo, olha, eu sou a rocha. Vocês podem acreditar em mim. Vocês podem confiar que aquilo que eu estou falando é realidade. Eu vim salvar vocês, eu vim resgatar vocês. E aí, quando ele diz, olha, aquele que ouve, isso é tremendo demais, porque em Romanos 10, no capítulo 17, diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E ele mesmo disse, como eu já li aqui, que nem só de pão viverá o homem, nem só do trabalho, nem só das conquistas terrenas viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A fé, a nossa fé, não é algo que acontece por acaso. A fé não é um tiro no escuro. Não é isso. A fé sempre virá da palavra. Sempre virá da palavra. Eu posso ter uma experiência maravilhosa com Deus, mas se eu não renovo a minha mente na palavra, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, eu não terei fé. Entenda bem, eu não terei fé. A fé vem pelo ouvir. E o apóstolo Paulo está falando de continuidade. Continuidade. Todos os dias eu preciso ouvir que o Pai me ama. Todos os dias eu preciso meditar acerca da graça de Deus, acerca daquilo que Ele fez. Eu, por exemplo, tenho o hábito de ler o livro de Efésios, Gálatas, declarar sobre a minha vida. Ele me abençoou, por exemplo, Efésios 1, Ele me abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. Ele me adotou. Eu sou filho de Deus. Ele me atraiu, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é fazer com que todas as coisas venham convergir em Cristo, então Ele me atraiu. Esses dias eu compus uma canção, estou gravando, finalizando, em que eu falo exatamente sobre isso. A canção diz, me escolheu, me adotou, me atraiu, me perdoou. Em Jesus me abençoou. Lá na cruz me aproximou. Ou seja, eu preciso encher meu coração com essas verdades. Verdades fundamentadas em Cristo. Porque uma vez que essas palavras entram no nosso coração, ninguém mais
rouba a nossa identidade. Ninguém mais. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado por Deus. Eu pertenço à família de Deus. Eu fui restaurado, eu fui resgatado do império das trevas. Então, quando alguém vem com uma outra palavra em relação à minha vida, eu não dou ouvidos, porque para mim o que vale é o que está escrito. Aqui está o Novo Testamento. Aqui está a nova aliança. O Espírito Santo abriu o Novo Testamento para mim e disse, olha, se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então eu olho para a minha vida a partir daquilo que Jesus Cristo realizou, pronto. E eu creio, se Ele diz, assim é. Eu me lembro da minha mãe, lá atrás, quando falavam de mim, porque também eu era terrível na adolescência, terrível. E a minha mãe falava assim, meu filho, você vai ser o que você quiser ser. Você não é aquilo que as pessoas falam. E ela sempre levando o meu nome para as consagrações, as irmãs orando por mim. Até hoje as senhoras encontram comigo e elas dizem, meu filho, eu oro por você todos os dias. E aí, quando eu vou na consagração das irmãs, ministrar, elas falam, poxa, glória a Deus, você está firme, glória a Deus. Nós oramos por você. Eu vou falar uma coisa para as irmãs, para os irmãos. Essas consagrações fazem tanta diferença, tanta diferença. Meu Deus, pessoas intercedendo por nós. Eu não sei o que seria de mim se não fosse Deus usando essas irmãs para orarem por mim, para intercederem por mim. Porque eu já passei por tanta coisa nessa vida. E a única coisa que eu posso dizer a vocês é que, se eu estou de pé, é pela graça de Deus. É por aquilo que Ele realizou na minha vida, no meu coração. E aqui Jesus está dizendo com muito amor, olha, quem ouve as minhas palavras, quem ouve, Ele está falando de intimidade, porque aqui não seria apenas ouvir naquele momento, mas permanecer ouvindo. Permanecer ouvindo. Ele sabia que não estaria com os discípulos para sempre, que um dia Ele seria entregue por nossos pecados, que Ele ressuscitaria, que Ele subiria aos céus, mas Ele também sabia que o Espírito Santo ficaria conosco, e Ele daria continuidade àquilo que Ele nos deixou. Então, quando Ele diz assim, aquele que ouve as minhas palavras, Ele está falando de continuidade. Continuidade. É ser chato com a palavra. É perder para a palavra quando for necessário. Ah, não, eu aprendi dessa forma, mas o que a Bíblia diz? Eu prefiro perder para aquilo que a palavra está dizendo. Perder para o Espírito. Se Ele disse, assim é. Então, dar continuidade a ouvir a voz de Deus. Eu tenho dito por onde passo, olha, nós estamos vivendo um tempo em que ninguém mais pode dizer, eu não consigo ler a Bíblia, não dá para ler porque eu não sei ler. Não, hoje você coloca lá no aplicativo e o aplicativo lê para você, você ouve. Você ouve. E o que eu estou falando aqui, volto a dizer, não quero que vocês enxerguem como uma cartilha de regras, como lei. Não, é importante ouvir a voz. É como que nós temos relacionamento sem ouvir a voz? Eu preciso ouvir. Eu, por exemplo, me apaixonei pela minha esposa quando ela começou a falar comigo. Me apaixonei. Eu falei, eu tenho que casar com essa menina. Linda, com uma fala doce assim. Eu falei, meu Deus, me abençoe. E eu fui abençoado, porque agora eu posso ouvir essa voz todos os dias. É um relacionamento,
Nós vamos ouvindo. Esses dias eu falei sobre diálogo com Deus. Quantos aqui gostariam de ter um diálogo com Deus? Gente, a melhor forma de nós praticarmos isso é lendo a palavra. Eu vou falar como que eu faço. Eu leio as Escrituras e começo a orar a partir das Escrituras. A partir das Escrituras. Quando eu disse aqui de Efésios, eu leio Efésios 1, e aí a Bíblia vai falando aquilo que Deus fez. Isso é maneiro demais. Vai falando aquilo que Deus fez. E você vai orando, agradecendo. Obrigado por isso, Deus, o Senhor me adotou. Aí, quando você se depara com alguma coisa que ainda não faz parte da sua vida, você ora para que o Senhor venha introduzir aquilo na sua vida. Quando você percebe algo nas Escrituras que você faz e não está alinhado com o Evangelho, você se arrepende, você diz, Senhor, me perdoe, eu realmente não estava caminhando debaixo dessa palavra, mas eu me arrependo da forma como eu estava caminhando antes, Deus. E eu quero caminhar agora pela Tua palavra, me ajuda. Ou seja, você está ouvindo Deus e falando com Deus, e é dessa forma que Deus estabelece diálogo conosco. Eu tenho uma filha de 3 meses, ela não fala ainda, ela fica, mas eu fico falando com ela. Papai está aqui, papai te ama. E ela está ali. Vai chegar uma hora que ela vai dizer, papai. Dessa vez eu quero que seja papai primeiro. O meu filho foi mamãe. Eu falava para ele falar papai, ele falava cacai. Eu não, papai. Cacai. Mas a criança aprende a falar a partir daquilo que o pai fala. E não é diferente na vida cristã. Os filhos de Deus aprendem a falar a partir daquilo que o pai fala. O pai fala e eu me relaciono com ele. E aí eu começo a ler e a orar as Escrituras, a agradecer por aquilo que Deus fez. Às vezes nós ficamos olhando para aquilo que não temos. Quando eu digo olhamos para aquilo que não temos, é porque fixamos a nossa mente em coisas que nós não temos ainda. Não, eu quero ter isso. E não conseguimos ser gratos a Deus por aquilo que já temos em Cristo. Quando o apóstolo Paulo nos ensina a render graças a Deus em todo o tempo, é porque quando nós temos entendimento acerca daquilo que Jesus Cristo fez por nós, chegamos à conclusão que temos motivos para agradecermos a Deus por toda a eternidade, independente das circunstâncias. Eu não trocaria a minha vida com a vida de ninguém, porque eu sei o que Jesus Cristo fez. Eu tenho conhecido as riquezas insondáveis de Cristo. Ele é maravilhoso. Ele me mostrou quem eu sou. E eu me glorio nele. Eu me alegro nele. Eu tenho motivos para ser grato por toda a eternidade, independente das circunstâncias. E eu vou dizer uma coisa, eu ministro em muitas igrejas, muitas igrejas. Às vezes você chega nos lugares muito humildes, e é ali que você vê a alegria. Me lembro das vezes que eu ia para o Acre ministrar, e chegava lá em uma tenda, não tinha piso, não tinha, tenda, quente. Quem já foi no Acre sabe que é muito quente. É claro que tinham as igrejas, né, como aqui tem, igrejas muito estruturadas, mas também tinham essas igrejas. E aí, certa vez eu cheguei todo engomadinho, todo limpinho, fui fazer o culto, mover de Deus, está o pessoal ajoelhado no chão, terra, adorando com alegria, com paixão. Nunca fui tão impactado em um lugar como eu fui lá. Pessoas rendidas a Deus, alegria, porque receberam Jesus Cristo, a maior riqueza que o homem pode ter. Você sentar ali com os irmãos e tomar aquele negócio, o tererê, né, que é gelado,
todo mundo conversando sobre o reino. Isso é tremendo demais, tremendo demais. Ali você percebe a alegria que vem do alto, a alegria que vem de Deus, a alegria de quem ouviu a voz de Deus. E nós precisamos viver isso, de ouvir. Agora, ele disse também que não basta nós ouvirmos, é importante nós praticarmos. Tiago, no capítulo 1, 22, diz que ser apenas ouvinte da palavra e não praticante é enganar a nós mesmos. Estamos nos enganando. E aí, o exemplo é muito simples. É muito simples. É como você ouvir do seu médico: olha, a partir de hoje você precisa fazer exames, precisa fazer treinamento físico, treinar, exercitar. Aí você sai dali dizendo: não, tudo bem, poxa, eu acredito nessa palavra, mas você vai para casa e não exercita. Você está se enganando. Aí você paga outra consulta e vai lá novamente e diz: e agora, doutor? O doutor diz: não, agora você vai fazer isso, isso, isso. Mas você não está fazendo, você não está exercitando. Você está enganando a si mesmo. E é isso que Jesus Cristo está falando aqui. Quem não pratica é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a areia. E quando ele diz praticar, não está dizendo que você vai acertar sempre. Não é uma questão de acertar sempre. É uma questão de você exercitar. Eu fui professor de guitarra durante um bom tempo. E aí eu sabia muito bem quando o meu aluno estava estudando ou não. Eu hoje trabalho em muitos lugares fazendo mentoria de louvor, treinando grupos de louvor. E eu sei muito bem quando o Ministério de Música treina. Eu sei muito bem quando não está treinando. Porque você percebe quando o repertório não está na ponta do dedo, quando as pessoas não estão tocando os arranjos. Eu estou falando aqui uma linguagem de músico, mas você pode usar uma linguagem, por exemplo, de quem trabalha na academia. Você sabe muito bem quem está exercitando. Se eu disser para você que estou caminhando todo dia, é mentira, você vai perceber. Pô. Entendeu? Não, eu estou caminhando. Eu estou igual a pessoa que diz que está fazendo regime, mas só engorda. A gente percebe. Se eu disser para minha esposa: não, agora eu estou numa dieta, ela percebe que meu rosto vai ficando mais cheinho e tal. Alguma coisa está acontecendo. E aqui Jesus está falando sobre exercitar. Exercitar. Ouvir a sua voz. Exercitar. E como Deus tem falado comigo nesse sentido. Como Deus tem confrontado meu coração nesse sentido. Porque existem áreas da nossa vida que não estão fluindo como deveriam fluir, porque falta exercício. Exercício da palavra. Volto a dizer, não estou falando de acertar tudo, mas de começar a exercitar. Porque, como cristão, nós muitas vezes ouvimos muito, mas exercitamos pouco. Colocamos poucas coisas em prática. Ouvimos sobre oração, mas como nós temos praticado a oração? Temos procurado compreender o que Jesus falou sobre oração? E aí, assim, existem coisas que vão começar meio robóticas. Em tudo é assim. Eu me lembro quando Deus começou a me ensinar sobre oração, e Ele usou o Pai Nosso para falar comigo. E durante um ano, pelo menos, eu orava meio robótico. Pai, obrigado, o Senhor é o meu Pai, eu te agradeço pela tua paternidade e tal. Aí você vai lendo, Pai Nosso, eu tenho uma família, obrigado pela minha família. Pai nosso que estás nos céus, o Senhor está elevado acima de tudo, acima de todos. Você vai orando, muitas vezes, no início é meio robótico, mas a palavra ela vai entrando no teu coração. Você vai compreendendo aquilo que Jesus Cristo quis dizer, e aquilo vai fazendo parte da sua vida.
Você começa a praticar, e você vai crescendo em fé, em uma vida de oração. Você quer ver uma coisa que nós jamais praticaremos sem entender? O jejum. É importante estudar o porquê de jejuar, e Jesus Cristo vem ensinando tudo isso. E aí, quando eu começo a compreender e a praticar, eu percebo que realmente faz diferença na minha vida. E aí eu volto ao que eu disse no início. Perceba que há uma ordem aí. Primeiro, Jesus Cristo vem, Ele se apresenta, Ele é manifestado a nós em carne. O Pai declara que Ele é o Filho de Deus. É o Evangelho. E aí, quando as pessoas o recebem, Ele quer que as pessoas cresçam no propósito, que é ser semelhante a Ele, que é o amadurecimento, que não é simplesmente vir ao culto, cantar algumas canções, mas crescer em fé, crescer como esposo, crescer como filho, crescer como um funcionário na empresa onde nós trabalhamos, crescer como pastor, crescer em todas as áreas. Em todas as áreas. Deus quer que venhamos amadurecer. Eu não sei você, meu irmão, mas quando eu olho para a minha vida, eu percebo que existem muitas coisas para serem transformadas. E eu preciso ouvir cada vez mais a voz de Deus e praticar. E eu vou dizer uma coisa, Deus não traz um peso sobre as nossas vidas, Ele não quer isso, trazer um peso, sabe, aquela coisa de regra, não, que você tem que fazer isso. Não, não é isso, não. As coisas vão acontecendo. Você não precisa sair daqui com o seu coração pesado, não, porque a partir de agora eu tenho que fazer isso. Não. Não é isso. É entender que Ele veio a nós, que Ele se entregou por nós, que Ele é o nosso amigo, que Ele é o nosso ajudador, e que, pela graça dEle, eu posso praticar. Eu posso praticar aquilo que Ele me deixou. Porque quando eu pratico, eu sou semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, em um lugar firme, um lugar seguro. Deus quer que estejamos em um lugar seguro. Pessoas firmes. Os dias são maus. A igreja precisa de mais pessoas servindo. Não adianta focarmos no pastor. Não, o pastor está ali. Eu vou lá no culto domingo de manhã, domingo à noite, nós temos um pastor, não é assim não. A obra é feita com todos. Agora, para isso, todos nós vamos precisar crescer, amadurecer, juntos. Vamos aprender juntos a cuidar de vidas, a discipular, a evangelizar. Eu acredito que o Espírito Santo quer que essa palavra entre no nosso coração como igreja. Porque vai chegar uma hora que 50% vai estar dentro, daqui a pouco 60%, 70%, e aí ninguém consegue parar. Você já viu um time onde um jogador somente joga e as coisas acontecem? Não existe. Você precisa de um time. Isso requer amadurecimento. Isso requer crescimento. Aleluias. Aleluias. Eu não posso olhar o meu líder cansado, porque o líder cansa. Líder cansa. E simplesmente vir ao culto, eu vou ouvir o meu pastor pregar. Vou lá ouvir o meu pastor pregar, a palavra dele é boa. Vou lá. E o pastor
muitas vezes está cansado. Porque faltam pessoas firmes, maduras, pessoas que vão passar por problemas, que vão sentir dores. Porque quando o vento sopra, todo mundo sente. Você acha que eu não sinto? Todo mundo sente. Tem hora que a gente chora, esgotamento emocional. Todo mundo passa por isso. Agora, se nós estamos exercitando, ouvindo a palavra, praticando, nós permanecemos firmes. E não paramos por qualquer coisa. Não paramos por qualquer coisa. Porque Jesus Cristo nos mantém de pé. Esse é um novo tempo para a igreja. O pastor tem falado isso, Deus tem soprado isso no coração dele. E eu creio dessa forma, que esse é um novo tempo. Agora, essa palavra se encaixa como luva nesse novo tempo, que é o ouvir e praticar, que é ou você ter sede. Pastor, eu não entendi isso aqui, me fala sobre isso, eu quero entender melhor. Você acha que nós, pastores, ficamos chateados quando isso acontece? Não, pelo contrário. Nós ficamos felizes da vida quando alguém vem perguntar. Pelo menos eu fico feliz da vida quando eu percebo esforço, anseio de aprender mais, de conhecer mais o Senhor, porque é isso que vai nos dar segurança, é isso que vai nos dar firmeza, é isso que vai nos manter de pé diante das adversidades. O mundo está um verdadeiro caos, e o que vai fazer a diferença nesse mundo, eu não tenho dúvida alguma, que é a igreja. Eu não tenho dúvida alguma, é a igreja. Por isso que nós precisamos nos fortalecer, nos fortalecer. Eu sei que o sistema maligno tem feito muitas coisas, mas você sabe qual é um dos problemas que tem afetado a igreja nesse tempo? Grande parte da igreja olha muito para aquilo que está acontecendo lá fora, para aquilo que o sistema está fazendo. Não, porque agora a emissora tal está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, e o sistema está aí se levantando. A grande questão não é o que o sistema maligno está fazendo, mas o que Deus está falando ao nosso coração. Não fique esperando que o mundo vai ter atitudes que glorificam a Deus. Não. O sistema quer acabar com a família, quer acabar com tudo, com a questão da igreja, com os fundamentos que foram deixados para nós. O mundo caminha nessa direção. Eu não fico esperando que o mundo mude. Eu me preocupo em ensinar o meu filho. Eu me preocupo em transmitir o Evangelho para ele. Para que ele já comece a ouvir a voz de Deus desde criança. Porque quando a tempestade vier, quando as lutas se levantarem, ele vai ficar firme. Deus vai mantê-lo firme. O que a gente precisa fazer nesse tempo é mergulhar. Mergulhar na palavra, mergulhar na oração, mergulhar na comunhão, ouvir, estar junto, praticar juntos, aprender um com o outro, crescer em fé, perdoar mais, amar mais as pessoas. Esses dias eu falei aqui no domingo à noite, tem gente que consegue vir aqui no culto, ouvir a palavra, ouvir sobre o perdão de Deus, ouvir que nós somos salvos pela graça e guardar o rancor no coração em relação ao outro irmão. Isso é enganar a si mesmo. Ah, não, eu amo a Deus, eu amo a igreja, mas eu não quero papo com fulano, não quero papo com ciclano. Quero longe de mim. Isso não existe. E você sabe por que a gente não consegue perdoar? Você sabe por que muitos cristãos, se é que eu posso chamar de cristão, não perdoa? É porque ainda não creu no perdão de Deus. Você só dá aquilo que você tem.
Eu perdoo quando eu enxergo aquilo que Deus fez por mim, que eu estava perdido, eu estava no império das trevas, eu merecia a ira dele, ele me perdoou, me amou, e aí eu tenho perdão para dar, eu creio naquilo que Jesus Cristo fez. Eu recebi o que ele fez, então eu tenho para dar. Agora, se eu não creio no perdão de Deus, eu não tenho perdão para dar. Se alguém faz algo contra mim, eu guardo aquilo, eu não perdoo. Eu não perdoo, porque eu não vou praticar. Eu não tenho isso. Eu não tenho ouvido isso do Senhor. Eu não tenho isso. Eu sou um religioso. Eu vou ao culto. Eu ouço a palavra e tal, mas eu não tenho isso. Eu ainda não recebi esse perdão. Porque quem recebeu o perdão tem perdão para dar. Tem perdão para dar. Se tem uma coisa que me deixa assim triste, é quando eu sei que alguém não gosta de mim, que tem uma barreira. Eu sei que muitas vezes nós queremos quebrar a barreira e ela não é quebrada, porque o outro lado não quer perdoar. Eu sei o que é isso. Pedir perdão a alguém 2, 3 vezes, se aproximar e a pessoa dizer, tá bom, está perdoado. Mas continuar falando de mim. Mas a minha parte eu fiz. Perdoei, pedi perdão, liberei perdão. Eu não vou dizer para os irmãos que eu não sei o porquê que Deus está falando dessa forma hoje, porque eu creio que a minha vida é conduzida pelo Espírito. E eu vou liberar uma palavra aqui, agora. Eu espero que você guarde no teu coração. Esse é o tempo que a igreja, mais do que nunca, precisa quebrar muros e construir pontes. Quebrar os muros. Eu não tenho como estar com Deus, eu não tenho como ter comunhão com Deus sem ter comunhão com você. Não tenho. Eu posso orar, eu posso subir o monte, eu posso fazer o que for. Eu não tenho. Eu não tenho como ter comunhão com Deus sem ter comunhão com você, sem te respeitar, sem te perdoar, guardando rancor de você. Show. Esse ano, eu não tenho dúvida alguma que vai ser um ano delicado para a igreja, política. São muitas coisas para dividir os irmãos. Mas a palavra que eu tenho é o seguinte: deixa a política lá fora. Deixa cada um com o seu voto. Cada um exerça o seu direito de cidadania, de cidadão. Entendamos que somos uma família em Cristo. Eu posso não ter o mesmo estilo teu, eu posso não gostar do tipo de roupa que você usa, eu posso não gostar do político que você vota, mas eu sou teu irmão. Aleluias. Eu sou um contigo. Satanás vai querer usar de todas as formas a política e outras coisas para nos separar. Mas nós estamos ouvindo Jesus. E nós vamos praticar amor, perdão, graça. E vamos viver em comunhão. E vamos crescer juntos para o louvor da glória de Deus. A nossa casa não vai estar edificada sobre a areia. Não vai. Nossa casa vai estar edificada sobre a rocha. Nós vamos cavar até encontrar a rocha, até encontrar Jesus, edificar a nossa vida nele, a nossa casa nele. Porque Cristo não está na superfície, Ele está na profundidade. Aleluia. Esse é o tempo de sermos profundos, profundos. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu confesso que hoje eu falei até mais do que eu costumo falar. Mas, sabe de uma coisa? Eu sinto muito forte no meu coração,
que Deus está chamando a igreja para um tempo mais profundo. Eu não tenho dúvida disso. Olha, se hoje você precisa quebrar muros, não perca a oportunidade de quebrar hoje. Não perca. Se você tiver que ligar para alguém só para dizer assim, meu irmão, olha, você me pediu perdão, eu não te perdoei, mas estou te ligando para dizer que você está perdoado. Sabe por quê? Porque eu fui perdoado por Jesus também. Eu fiz tudo que não devia, mas Jesus me perdoou. E por que eu vou te negar o perdão? Eu não sou melhor que você. Esse é o tempo de nós edificarmos a nossa casa, a nossa família, sobre a rocha. Porque o cerco está fechando. As tempestades estão vindo. Mas em Cristo nós ficaremos firmes. Inabaláveis. Inabaláveis. Às vezes você não entende porque o teu emocional, uma hora está lá em cima, você está bem, e rapidamente ele está lá embaixo. Por que isso, pastor? Porque você não está edificando o teu emocional sobre a rocha, sobre o amor de Deus, sobre os ensinamentos de Deus. Você não está dizendo para o teu coração que Deus te ama, que você é filho, que Deus é soberano, que Ele sustenta todo o universo. Às vezes nós temos medo de naufragarmos, temos medo de irmos à falência, temos medo de não termos o que comer, de não termos o que vestir, de não conseguirmos pagar o nosso aluguel, temos medo, mas temos um Deus que sustenta todas as coisas. Se nós acreditamos que Deus sustenta o universo, como Ele não irá sustentar as nossas vidas? Agora, o que eu preciso é edificar o meu emocional, a minha vida sobre Ele. É edificar o meu emocional, o meu coração sobre a rocha. Eu quero declarar aqui no nome do Senhor Jesus, cura de depressão, cura da síndrome do pânico, restauração. Olha, psicólogos não vão entender. Quando nós como igreja começarmos a edificar a nossa vida sobre a rocha, pastor, mas eu não posso ir ao psicólogo? Claro que você pode, não há problema algum nisso. A grande questão é que nós não podemos deixar de fazer o dever de casa, que é receber o que Jesus fez por nós, que é ouvir a sua voz. Aleluias, 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 aleluias. Coloca a mão no teu coração aí. A rocha está aqui. É Ele que está ministrando no teu coração agora.
pessoas que vão ser mais criativas, porque em Cristo nós somos mais criativos. Pessoas que serão mais produtivas, porque em Cristo nós somos mais produtivos. Tu és santo, Senhor. Aleluias. Isso, vai falando com Ele. Se você precisar colocar alguma coisa diante dele nessa manhã, coloque. Aleluias. Aleluias. O fundamento faz toda a diferença. O fundamento da casa faz toda a diferença. O Espírito Santo te convida nessa manhã para você edificar a sua família, a sua casa sobre Cristo, o seu coração sobre Cristo. O que está edificado sobre a areia cai, mas o que está edificado sobre Cristo permanece. Permanece. E eu declaro no nome do Senhor Jesus que você vai permanecer. Vai permanecer.
Que o Senhor firme os teus passos. Que o Senhor firme o teu coração. Que o Senhor faça por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Eu vou ouvir a sua voz, eu ouço a tua voz e quero obedecer, papai. Pois quando eu pratico a tua palavra, eu estou dizendo eu creio. Quando eu pratico, eu estou dizendo eu creio. Eu creio. Eu creio. Estenda as suas mãos assim. Que o Senhor aumente a nossa fome, a nossa sede por sua palavra. Que o Senhor aumente a nossa fome, a nossa sede por um relacionamento com Ele. E que possamos crescer, amadurecer como cristãos. E que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. E que sejamos canais de bênçãos por onde passarmos. Eu quero profetizar no nome do Senhor Jesus que pessoas aqui vão romper, vão sair do nível que estão para um outro nível. Pessoas que não vão se conformar em somente vir ao culto e ouvir a palavra, mas que vão praticar e que vão fazer a diferença no reino de Deus. Pessoas que vão dizer ao pastor: pastor, eu quero te ajudar a lançar essa rede, eu quero estar contigo, eu quero ver essa igreja crescendo em fé, crescendo em comunhão, em amor. Eu declaro aqui nessa manhã barreiras quebradas e pontes construídas. Barreiras quebradas e pontes construídas. Tudo aquilo que estava te separando de pessoas, de irmãos na fé, ressentimentos, rancor, caia por terra no nome do Senhor Jesus. Você agora é empoderado pelo Espírito para liberar perdão. Você agora é empoderado pelo Espírito para pedir perdão, para ser humilde, para crescer, para amadurecer. Essa irmã que está lá na mesa lá atrás. E quando eu orava aqui, Deus falava comigo sobre você. Existe algo que Deus vai fazer na sua vida, que vai ser como uma virada de chave. Deus já te deu muitas coisas, muitos aprendizados. Ele já abriu a tua mente para muitas coisas. Mas existe um nível, existe um lugar onde Deus quer te levar e Ele vai te levar. Onde você vai enxergar o sobrenatural como nunca antes. E aquilo que você colocar nas tuas mãos vai prosperar como nunca antes.
Porque existe algo que vai além do teu conhecimento. Existe algo que vai além daquilo que você recebeu de homens. E é essa a chave. Guarda essa palavra, é essa a chave. Você crê, minha irmã, que Deus vira na sua vida, para que você venha romper como nunca antes. E você vai dizer assim: eu jamais conseguiria isso se não fosse Deus, se não fosse o agir de Deus na minha vida, se não fosse o agir do Espírito na minha vida. Então flua no nome do Senhor Jesus. Entre pelo portal. Entre por esse portal que o Senhor coloca na tua frente hoje. E todas as crenças paralisantes, e tudo aquilo que aconteceu lá atrás, e as frustrações da caminhada, fiquem para trás. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ouse andar por essa fé. Aleluia. Eu sinto o Espírito Santo operando aqui. Eu sinto o Espírito Santo operando aqui, desatando algumas coisas aqui que precisam ser desatadas. Aleluias. Aleluias. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. Ele te guarda, Ele te sustenta, Ele está contigo. A alegria do Senhor é a tua força. Aleluia. Deus vai levantar nesse tempo pessoas. Deus vai levantar pessoas nesse lugar. Jovens, adolescentes, pessoas que já estão aqui há muito tempo, que vão sentir um incômodo santo do Espírito, aleluia, para fluírem nesse lugar, e não somente aqui, mas lá fora principalmente. Pessoas que não vão mais se enxergar como pessoas comuns, mas pessoas chamadas pelo Espírito para coisas maiores. Aleluia. Nesse momento eu quero orar com vocês pela Fernanda. A sua mamãe faleceu. Vamos orar por ela. Vamos orar pelo André. Vamos orar por toda a família. Deus, a tua palavra nos ensina a chorar com os que choram. E nós sentimos, Senhor Deus, por esse momento que a tua filha está passando. Sustenta, Senhor Deus, esse coração. Sustenta, Senhor Deus, a vida dela. Nesse momento de dor, de angústia, que o teu Espírito esteja consolando toda a família. No nome de Jesus, Deus. No nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor opere maravilhas, Senhor Deus, no coração dela, no coração de toda a família. Traz entendimento, Senhor Deus, acerca da eternidade, Senhor Deus. Traz paz. No nome do Senhor Jesus, nós oramos por essa família, Senhor Deus. Entregamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero também, nesse momento, agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que está completando mais um ano de vida. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida da minha esposa, por mais um ano de vida.
Que o Senhor continue sustentando, guardando, em todo o tempo, Deus. Guarda o coração da tua filha. Faça ela crescer cada vez mais na tua graça, no conhecimento. Traz cada vez mais amadurecimento. Em nome do Senhor Jesus, guarda a nossa família, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus. Pai, eu faço uma oração especial também pela vida do nosso pastor, Deus. Que o Senhor guarde o coração dele. Guarde a vida dele, sua família, Senhor Deus. Sabemos que as retaliações vêm, mas que ele esteja firmado na rocha que é o Senhor Jesus. Inabalável, inabalável. Sua família, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus. Pai, guarda, Senhor Deus, protege, livra de todo mal, toda a sua família e todos que aqui estão, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, nós te louvamos, Senhor Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus. Vai em paz. Vai em paz.